Sequência aqui no vídeo, bora conversar também sobre a situação do técnico Jair Ventura, mais um muito cobrado pela torcida do Goiás após essas derrotas, né, principalmente ali nas redes sociais, e que na minha opinião é um pouco de exagero, mas muito porque ele ficou vítima do seu próprio sucesso com o Goiás nesse Campeonato Brasileiro, que só prova que o seu trabalho é bom. Mas 6 jogos sem vencer em uma Série A realmente é preocupante pelo momento decisivo, já na reta final da competição, mas totalmente compreensível e é muito provável que iria acontecer, iminente que iria acontecer nessa Série A do Campeonato Brasileiro, acumulou que veio, né, a ocorrer agora na reta final da Série A. Um elenco bastante limitado, com seus retornos também à Série A do futebol brasileiro. O Coritiba ficou 6 jogos, o Flamengo até venceu o Cuiabá neste último final de semana, estava também a 5 partidas sem vencer. Você pode pegar aí o Atlético Goianiense, Avaí, o próprio América Mineiro também, que vem fazendo a campanha lá em cima, passou seus períodos de oscilação, principalmente no campeonato, no comecinho, né, essa Série A do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o Goiás teve ali uma vantagem, principalmente no início da competição, que era não estar disputando nenhuma competição internacional, nem a Libertadores, muito menos a Copa Sul-Americana, o que ajudou nessa concentração no início dos jogos do Campeonato Brasileiro e criar essa gordurinha também. É bem verdade os seus méritos de ter um bom atacante, né, excepcional como é o Pedro Raul, e também um goleirão Tadeu e os outros jogadores que foram potencializados principalmente com o técnico Jair Ventura. Então o pensamento da diretoria é o mesmo que eu havia confirmado para vocês na semana passada, quando entrei em contato com a galera que trabalha, né, dentro do clube. Não tem nenhum interesse da diretoria de forma alguma em demitir o técnico Jair Ventura nesse momento na Série A. O Edmilson está completamente satisfeito, já havia comentado isso em uma... O Edmilson só fala quando ganha, né, então fica muito difícil a gente fazer tendo um pouco mais de noção nesse atual momento mais delicado, mas são pessoas que pensam sim bem mais no longo prazo do que aquela cabeça de diretor com paixão enorme, né, que perde 3 jogos, já quer mandar o cara embora. Não acho que deve ser essa a postura do Goiás. E foram derrotas, ou até mesmo deixaram de ganhar, né? O Goiás ficou 6 jogos sem vencer, mas em partidas totalmente compreensíveis. Eu acho que o único jogo assim que fugiu um pouco da curva foi contra o Fortaleza, essa derrota dentro de casa, porque a gente imaginava pelo menos uma pontuação. Mas você colocando os titulares e os reservas do Fortaleza, eles são melhores do que quase todos os titulares do Goiás. Então não é um absurdo perder para o Fortaleza dentro de casa, apesar da gente achar, né, que óbvio, a gente como torcedor quer ganhar de todo mundo. Mas dentro dessa sequência, o Goiás empatou com o Flamengo dentro de casa, jogando bem melhor. Teve aquele gol injusto nos minutos finais, mas não dá para falar que um empate com o Flamengo na Serrinha é um mau resultado. Contra o Red Bull Bragantino também, né, 1-1 fora de casa, e aí veio uma derrota para o Botafogo, algo que dificilmente acontece, né? O Botafogo é um grande freguês do Goiás, tinha tudo também para vencer, se não fosse pelos enormes desfalques, tanto do atacante Pedro Raul, o Sávio, o Caetano também na zaga. Então um time totalmente desconfigurado, acabou levando o gol ali nos minutos finais. Teve essa partida contra o Fortaleza e coincidentemente também essa sequência absurda de um jogo em cima do outro, isso acaba atrapalhando bastante o rendimento da equipe, né? Essa derrota para o Fortaleza por 1-0 aí sim deu uma chateação bem grande, porque até o time conseguiu produzir bem mais do que havia sido o jogo contra o Botafogo, né? Então uma derrota ali que foge um pouco do controle da nossa expectativa, mas como eu falei, o elenco do Fortaleza é melhor, assim como quase todos, então a gente não pode usar só esse parâmetro, porque senão o Goiás iria ganhar do Juventude e olha lá, do Avaí dentro de casa, só dentro de casa também, né? Se a gente olhar, o futebol não pode ser feito só dessa forma, mas compreendo também. Veio o empate aí contra o Ceará, que também é um resultado ok, né? O Goiás ainda mais pelo contexto do que foi o jogo, empatando já ali nos últimos minutos, e essa derrota agora também contra o Internacional, até fazendo boas partidas. Então, atuações desastrosas. Eu só colocaria esse jogo contra o Botafogo, né? A derrota dentro de casa por 1-0, o Goiás não fez absolutamente nada. Contra o Bragantino também, se a gente falasse injustiça dentro do futebol, o Goiás sim mereceu perder esse jogo. Mas não é nada assim que foge do controle, né? O Goiás fez partidas quase que excelentes, perfeitas diante de Flamengo, Santos, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, bons jogos contra o Avaí, Coritiba, São Paulo, fora de casa. Então não vejo esse desespero todo para a demissão do técnico Jair Ventura. Mas o cenário pode mudar e caso não vença, né, igual e continuar nessa sequência de chegar aí a 10, 12 jogos sem vencer, aí eu acho bem mais complicado essa sua permanência, apesar que só falta 7 jogos, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. A tabela dos clubes lá de baixo, realmente, eu só não preocupo tanto com o Goiás em relação assim a rebaixamento, porque os que estão lá parece que não quer sair de jeito nenhum, né? Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude, esses daí realmente mereceram demais essas posições que se encontram hoje. Como eu falei, a tendência é que no máximo pontue entre 41 e 42 pontos, então o Goiás buscar essa vitória o mais rápido possível, seja aí contra o Corinthians dentro de casa, contra o Cuiabá, depois volta a jogar na Serrinha diante do América Mineiro. O Goiás tem que finalizar essas suas chances de rebaixamento nessas 3 sequências aí decisivas, grande parte delas jogando em casa, né? As 3 no Centro-Oeste, se assim podemos dizer. Então seria de fundamental importância já chegar ali nas últimas 4 rodadas, né, bem mais tranquilos, as últimas 3 rodadas, melhor dizendo,
não, 4, né? 35ª, 36ª e até a 38ª rodada, já com bem mais encaminhamento, né, para a sua permanência na primeira divisão. Então, como eu falei para vocês, a diretoria está tranquila em relação a esse trabalho. Obviamente incomoda essa sequência, o próprio Jair Ventura mencionou isso na sua coletiva de imprensa, mas agora vinha a demitir o técnico que vem até jogando bem, né? O Goiás fez uma boa partida, eu diria, contra o Internacional, acaba que bate muito no cansaço, na falta de qualidade dentro do time. Na minha opinião, também não demitiria, até mesmo se perder pro Corinthians. Aí, por exemplo, se engatar uma sequência ruim, perde pro Corinthians, Cuiabá, e depois o América Mineiro dentro de casa, aí tem que dar uma chacoalhada dentro do elenco, né? Eu acho que aí sim poderia contextualizar algo pior para a sequência do Campeonato Brasileiro, mas nesse momento não vejo algo como provável e muito menos sensato, né, da diretoria. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários.